Neste vídeo vamos então proceder à criação de um material muito simples no Material Editor. Estamos então de regresso aqui ao nosso editor, neste caso o Level Editor, e eu coloquei aqui um cubo precisamente porque eu vou querer atribuir-lhe então uma textura. E a textura será, ou neste caso o material, será este material que nós vamos aqui criar agora. Temos aqui então um material já criado. Para quem não acompanhou o vídeo anterior, basicamente o que nós fazemos aqui é o seguinte: eu vou apagar este material. Temos aqui duas pastas, materiais e texturas, que foram criadas diretamente por mim aqui no Content Browser. Eu vou adicionar um novo material, selecionando aqui Materials, ou Materiais, e vou clicar aqui em Add New e Material. E depois vou colocar aqui, por exemplo, o MT Wood 01. Ok? Muito bem. O que eu vou então agora necessitar é do seguinte: se eu fizer aqui um duplo clique, eu vou abrir aqui o editor da minha textura, ok? No editor da minha textura eu posso então arrastar de um lado para o outro, aproximar, afastar, etc, etc. Ora, já vimos também que no vídeo anterior foi explicado que a construção das texturas, ou daqui deste caso dos materiais, eu peço desculpa às vezes estar aqui a trocar as duas coisas, mas vou começar a fazer um esforço para não trocar. A construção dos materiais obedece então a um conjunto estratégico de construção baseado em nós, em nodes. E os nodes basicamente estão aqui na paleta de nodes, estão aqui todos apresentados. E eu posso simplesmente arrastar para aqui um node, e este node vai conter um conjunto de características que me vão permitir então selecionar, arrastar, atribuir isto a qualquer um destes canais e portanto ficar aqui com relações entre os diferentes nodes. Neste caso obviamente há um erro porque eu selecionei um node completamente aleatório, mas o que eu vou fazer então para exemplificar, nada melhor do que mostrar como fazer uma textura extremamente básica. Eu vou fechar aqui o meu editor, não vou guardar nada. Temos, portanto, o nosso material completamente vazio, e o que nós vamos necessitar neste caso é de uma textura. Ora, eu vou descarregar duas texturas da internet e vou fazê-lo por uma razão óbvia, e já vão ver porquê. Vou então puxar aqui o meu browser, vou aqui à parte das imagens no Google e vou pesquisar Wood Texture. Ok? Aqui no Google há aqui um aspecto interessante, que é o seguinte: ele tem aqui agrupados o conjunto das Seamless Textures. Ora, o que é que isto significa? Basicamente, uma Seamless Texture é uma textura que tem continuidade quer na lateral, quer na longitudinal, e portanto, neste caso, na altura e na largura. Se eu selecionar uma imagem destas, como podem reparar, ela tem aqui um espaço mais claro e depois as fronteiras são mais escuras. Se eu a for repetir quer na vertical, quer na horizontal, ela vai ficar em formato de mosaico, ok? E vai-se notar claramente a separação entre a diferente repetição da textura. Então eu vou escolher o Seamless Texture. Porquê? Porque são texturas que à partida dão uma continuidade sem haver uma quebra entre cada uma das repetições. Então vou colocar aqui, ele vai-me redefinir aqui a minha pesquisa, mas eu vou ainda querer redefinir um pouco mais. Neste caso vou clicar aqui em Ferramentas de Pesquisa, vou escolher Tamanho, e vou clicar em Exatamente. E agora aqui vou definir o tamanho que eu quero. E propositadamente eu vou escolher uma textura de 500 por 500. Portanto, serão quadrados, neste caso será madeira, texturas de madeira com uma dimensão de 500 por 500. E vou já escolher aqui esta primeira. Vou abrir aqui a imagem. Ok? Está aqui a imagem. Vou simplesmente arrastar a imagem aqui para o meu ambiente de trabalho e vou alterar o nome dela para Wood 01. Ok? Está aqui então a minha primeira textura. Vamos voltar aqui atrás e vou agora propositadamente selecionar uma textura com uma outra dimensão diferente. Neste caso, exatamente, e vou colocar 512 por 512. E depois vão ver porque é que eu estou a fazer isto. E vamos escolher aqui esta, por exemplo, que é bastante diferente. Vamos aqui clicar em Ver Imagem. Temos aqui esta textura, vamos arrastá-la aqui para o nosso ambiente de trabalho e vamos colocar também aqui um nome, neste caso, Wood 2. Ora, o que vai acontecer agora então é o seguinte: vamos aqui fechar aqui o nosso browser e vamos regressar ao nosso Unreal Editor. Eu vou alargar aqui ligeiramente, não o vou colocar no ecrã completo, por uma razão simples. Eu posso importar as minhas texturas para depois colocar nos materiais da seguinte forma: posso simplesmente ter aqui as texturas, a pasta de texturas selecionada, e clicar em Import, e depois vai aparecer aqui o
o meu computador, ou neste caso o browser do meu computador, mas eu neste caso posso também arrastar as texturas aqui para dentro. Ora, eu propositadamente descarreguei duas texturas para verificarmos aqui um pormenor importante. Se eu arrastar esta primeira, que tem então os tais 500 por 500, e a colocar aqui dentro das texturas, reparem o que é que vai acontecer aqui ao meu Unreal Engine. Ele vai-me dizer que esta textura não é uma potência de 2, isto é, as dimensões da textura não são potências de 2. E o que é que são basicamente potências de 2? São texturas que têm que ter 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, 256x256 e por aí fora até chegarmos aos 512x512, 1024x1024, 2048x2048 e por aí fora. Ora, neste caso, como ele detecta que ela não corresponde a esse tipo de dimensões, ele informa aqui que esta textura não está de acordo com esse padrão, mas ainda assim permite-me que ela seja carregada. Eu vou clicar no Yes e a textura foi carregada. Portanto, estamos a falar de uma textura que tem 500 por 500, como podemos ver ali nas características. Se eu arrastar a outra textura que tem 512 por 512, esta informação já não vai aparecer. Reparem, automaticamente ela é carregada para aqui sem qualquer espécie de problema. Ok? Vamos então agora ver como é que eu posso atribuir, por exemplo, esta textura ao meu material. Ok? Então vamos aqui ao abrir o Material Editor. Ok, cá está ele. E basicamente o que eu agora vou fazer é simplesmente o seguinte. Eu posso fazer isto de várias formas, mas vamos fazer da forma mais expedita e mais direta agora, que ainda não sabemos trabalhar muito bem com o editor, que é basicamente o quê? Vou arrastar aqui, isto aqui para cima, ok? E agora vou fazer simplesmente isto. Vou arrastar aqui uma textura e vamos largá-la aqui dentro do interior, ok? Aqui no algures, vamos arrastá-la e largá-la. E automaticamente o que vai ser criado é uma Texture Sample, ok? Este nó, ou este node, é um dos nós usados com muita frequência. E basicamente temos aqui os detalhes deste node. Ele tem aqui então a textura que eu estou a utilizar. Eu poderia alterar esta textura bastante clicar aqui neste botão e selecionando a outra textura. Ok? Se eu selecionar daqui a alguns instantes ela vai aparecer aqui. Ok, mas reparem que o meu material continua completamente negro. Eu vou regressar aqui à textura anterior e o material continua negro. Então o que é que eu vou ter que fazer? Estes nodes têm então aqui estes pontos de ligação, ok? E eu vou agarrar aqui neste ponto geral e vou arrastar. E reparem o que é que vai acontecer. Vai aparecer aqui então o item da ligação e eu vou ligá-lo ali ao Base Color. E reparem o que é que vai acontecer na minha esfera. Vai atualizar-se e vai apresentar então o meu material já com a textura colocada por cima, ok? Simplesmente terei que clicar agora aqui em Save e ele vai gravar as alterações que eu fiz no meu material, no material Wood 01. Ok, muito bem, vamos então fechar aqui o editor de materiais e reparem agora quando eu for aqui aos materiais, eu tenho a minha textura selecionada. Para atribuir ao meu cubo, bastará para isso agarrar nela e colocá-la ali no cubo e, como podem verificar, tenho então a minha textura atribuída aqui ao meu cubo, ok? E portanto, desta forma vimos como criar um material de uma forma muito simples. No entanto, reparem quando eu clicar aqui em Play e movimentar-me aqui no meu espaço de jogo, reparem que a minha textura tem até já aqui um pouco de reflexo da luz que está ali, mas uma textura de madeira supostamente deveria ter uma certa rugosidade, ser áspera, ter esse efeito áspero. Ora, é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, quando virmos aqui como criar Normal Maps.